Vocês conhecem a história do Flávio Augusto? Mas vocês conhecem o detalhe que dentro dessa história tem uma decisão que eu considero uma das decisões mais caras do empreendedorismo? Muito bom dia, talvez boa tarde, talvez boa noite, não sei qual momento você está vendo esse vídeo, mas que bom que você decidiu estar aqui comigo nesse momento. Hoje começa uma nova série que faz total sentido pro que eu falo, total sentido pro que eu estudo. E eu queria compartilhar cada vez mais com vocês um pouco mais sobre decisões, trazer algumas histórias de algumas pessoas que tiveram decisões muito assertivas na vida, outras que talvez poderiam ter tomado decisões melhores, outras que decidiram abdicar de algumas coisas para realizar outras, enfim. Muito bom estar aqui com vocês. Então é por isso que nasceu o quadro. Check this out. Okay. I look good. Okay. Se você está aqui, você está querendo realmente aprender um pouco mais sobre decisões, aprender um pouco mais sobre como construir riqueza, e aquela frase que a gente sempre fala no podcast é: riqueza não é matemática. E hoje eu queria trazer um conteúdo, uma história na verdade, de uma pessoa que eu tenho acompanhado, que eu admiro, que eu tenho realmente me espelhado em alguns pontos com relação à parte de empreender, à parte de mentalidade, à parte de crescimento, que é o Flávio Augusto. Vocês conhecem a história do Flávio Augusto? Mas vocês conhecem o detalhe que dentro dessa história tem uma decisão que eu considero uma das decisões mais caras do empreendedorismo? Pois é, quando o Flávio Augusto começou, ele começou jovem trabalhando numa escola de inglês. Então ele trabalhou um tempo nessa escola, cresceu nessa escola e decidiu realmente dar um passo a mais e se tornar empreendedor, abrindo a própria escola. Quando ele foi abrir a própria escola, ele convidou uma pessoa para ser sócio dele. Exatamente. E lembrando, quando você for convidar alguém para ser sócio, olhe algumas coisas importantes nesta pessoa. Ela tem as habilidades que talvez você não tenha para somar? Princípios e valores são os mesmos? O olho brilha para a mesma coisa, ou seja, quando você olha para algo, essa pessoa olha para a mesma direção, ou seja, essa empresa vai ter o mesmo foco. Isso é muito importante na hora de você escolher um sócio. Lógico, outros atributos, mas principalmente esses. Voltando para a história, Flávio convidou uma pessoa para ser sócio dele. E na hora de realmente fazer o investimento, essa pessoa desistiu. Adivinha por quê? Essa pessoa desistiu porque precisaria vender um carro. Exatamente, um Voyage. Ele desistiu de vender esse carro para poder entrar na sociedade com o Flávio e sumiu. O Flávio conta que ele simplesmente sumiu, ele desistiu de vender o carro, desistiu de fazer investimento e o Flávio precisava tomar uma decisão. Sabe qual foi a decisão dele? Não desistir. Buscou formas para poder realmente seguir e a principal delas foi: não tem outro recurso, gente, vou ter que pegar um empréstimo. Se eu não me engano, ele pagou acho que 12% ao mês desse empréstimo, um cheque especial, se eu não me engano, e abriu a primeira escola. Mas o que eu queria frisar aqui não é sobre o que o Flávio decidiu. A história dele é muito importante porque essa decisão de continuar é o que garantiu o futuro financeiro dele a longo prazo. Hoje, ele é bilionário e teve uma história. Ele abriu a WhatsApp, que é uma escola de inglês, cresceu, chegou a ter 20 e poucas unidades dele, mas ele se sentiu tão cansado que ele começou a buscar formas de alavancar, escalar esse negócio para poder realmente ter mais tempo, mais liberdade e avaliar melhor as novas oportunidades. E foi aí que ele fez uma jogada e conseguiu tornar essa empresa uma franquia, passou a ser dono de uma marca, isso cresceu, ele vendeu por milhões de dólares depois recomprou, depois investiu num time de futebol, vendeu, e isso fez com que ele se tornasse um mega empresário e bilionário hoje. Mas a decisão que eu queria realmente conversar hoje não é sobre o Flávio. A história do Flávio é muito bonita, é muito legal você acompanhar. E o tanto que ele foi ousado nas decisões dele. Ele tinha a visão do que ele queria, ele foi decidindo realmente chegar nesse ponto. Mas a decisão mais cara que eu olho nessa história do Flávio foi a decisão do amigo, vamos colocar como amigo, que ele convidou para ser sócio e que desistiu de realmente entrar nessa sociedade e quem sabe hoje ser também um milionário ou um bilionário como o Flávio é. Ele desistiu por causa de um Voyage. E eu queria deixar uma reflexão para você baseado nisso. Se você parar para analisar hoje tudo que você está construindo ou que você almeja construir, qual é o seu Voyage?
que você não abre mão hoje? Qual o seu voyage que você está segurando, não está se desfazendo, para poder realmente alcançar aquilo que você quer ou para poder dar um passo em direção àquilo que você quer, àquilo que você busca? Talvez você está buscando ser um empreendedor, talvez você está buscando uma nova profissão, talvez você quer transicionar de carreira, talvez você quer fazer um novo curso, talvez você quer uma nova casa, talvez você quer mudar de cidade. Qual é o seu voyage? E eu vou deixar muito frisado isso. Qual é o seu voyage? Que está te impedindo realmente de dar um passo ousado e conseguir realizar seus sonhos, tendo mais tempo, mais liberdade e mais dinheiro. Afinal de contas, às vezes a gente se acomoda com o valor financeiro que a gente tem e subdimensiona a possibilidade, o potencial que a gente tem de construir realmente uma riqueza financeira, de construir realmente um patrimônio, de construir um legado. Afinal de contas, o que a gente faz aqui durante a nossa vida não é só sobre nós, é sobre aqueles que virão depois de nós. E o dinheiro, a gente já falou no podcast, se você não assistiu também assista, a gente fala que o dinheiro serve para 3 coisas. Eu trazia como sobrevivência, mas eu ouvi do Joel J falando que eu achei muito interessante. Não é sobre sobrevivência, é sobre segurança. Primeiro ponto, o dinheiro tem que trazer segurança. Quando a gente pega ali a pirâmide de Maslow, seria mais ou menos a base. Segurança com relação a ter um lugar para morar, a ter alimento, a ter realmente um dinheiro do dia a dia, a ter saúde. Então, segurança. O segundo, realizar sonhos. E quando a gente fala realizar sonhos, gente, você tem que ser muito amplo. É realizar sonhos seus, realizações da família e realizar sonhos dos filhos. Ou seja, tem um sonho seu, se você é casado, tem um sonho do cônjuge, tem um sonho dos filhos e tem um sonho em conjunto da família. Então o dinheiro também serve para isso. E o terceiro, eu trago como transbordar na vida das pessoas. O que é isso? É você conseguir ajudar, ser generoso com as pessoas, baseado talvez no seu conhecimento. Se você não tem como compartilhar conhecimento, no seu dinheiro, às vezes ajudando de uma forma financeira, investindo em algo que vai gerar impacto na sociedade. Então o dinheiro vai servir para 3 coisas. Só que se você não está fazendo isso, talvez você está apegado a um voyage. Então, mais uma vez, eu queria te perguntar, qual é o seu voyage que está te impedindo realmente de chegar e alcançar essa riqueza que vai além do dinheiro, que a gente fala muito e eu vou reforçar, não é matemática, que se fosse matemática, qualquer contador, que é um dos que mais mexe com dinheiro, seria milionário, concorda? Então, você precisa parar agora e avaliar realmente com calma. Qual é o seu sonho? Seu sonho financeiro, seu sonho de família, seu sonho de impactar pessoas. Qual é o seu sonho? E eu queria deixar uma tarefa. Essa tarefa é importante para a gente poder começar a olhar isso, que aí você vai entender qual é o seu voyage. Mas antes de você entender qual é o seu voyage, eu queria que você parasse, pegasse papel e caneta. Eu sou desses. Papel e caneta, gente. Anotasse assim, primeira frase, eu tenho dinheiro infinito. Gente, dinheiro infinito é realmente você pensar um número muito alto. Desse dinheiro infinito, o que eu posso realizar como segurança para mim e para minha família, sonhos meus da minha família e transbordar ou impactar ou ser generoso na vida das pessoas. Gente, não coloque limite nesse momento. Haja como se sua mente fosse uma mente de criança ilimitada. Pensa o que você quiser. Depois que você fizer essa tarefa, aí você vai parar e vai pensar assim, que é a segunda pergunta. Qual o meu voyage que me impede de ter ousadia ou ser intencional nas minhas decisões hoje para poder realmente alcançar esses sonhos? Pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser uma proteção emocional, pode ser uma culpa que você carrega ou até mesmo um medo. Depois você vai precisar entender realmente de onde vem tudo isso. Aí é papo um outro dia. Hoje eu queria que você parasse e decidisse realmente olhar para isso. Porque entre uma decisão e outra que a vida acontece. Até a próxima, pessoal!